né? Acho que a gente tem que fazer uma reflexão, porque nós vamos ter... nós temos uma somatória de casos, tem que ter um bom senso também, não é achar que vai ter anistia, que vai ser um negócio do sonho para todo mundo, né? Então, eu estou com a equipe minha trabalhando a semana toda. Eu tenho esperança que até no máximo terça-feira esse texto está pronto para fazer uma discussão junto com o Guedes, junto com a Tereza, a Frente Parlamentar Agropecuária e a força do parlamento, né? Na verdade, eu sou parlamentar, eu tenho que usar a base do parlamento para que a gente possa passar por essa tempestade, né? Todos nós vamos sair machucados, né? Ou financeiramente, ou de saúde, a estrutura, nós vamos ter que redesenhar muita coisa, ou seja, é um aprendizado. A nossa geração, né? Você não deve ser muito mais novo do que eu, né? Mas a nossa geração, para te falar a verdade, nós não fomos, em momento algum, acho que toda a nossa formação, não fomos nem preparados com a hipótese de algo como isso acontecer. Imagina assim, o quanto que nós também erramos na educação, na formação, na disciplina, assim, no conteúdo, né? Você como agrônomo, eu como técnico agrícola, assim, mas imagina assim, eu volto a dizer, nós somos uma geração que nós, de certa forma, nem fomos alertados para que isso pudesse acontecer. Honestamente, nós estávamos era meio surreal, né? A peste bubônica, a peste negra, né? Nós estudamos isso na nossa boa e velha história, né? Para quem gosta dela. E as recentes ameaças foram rapidamente contornadas, principalmente na questão de gripe ou de virose, porque era da categoria das influenza, que tem vacina e tal. E, de repente, a gente se depara com Eu tenho certeza que nos próximos 200 anos, quem estudar história, quem acompanhar a história, nós vamos a nossa, e o mundo todo, né? Não cabe aqui agora, que surgiu na China, tá? Essa discussão agora ela não é válida, né? Essa discussão ela não resolve nada. É importante o mapeamento, entender, e isso eu acho que nós sairemos diferente. Tenho certeza disso. Já tem bastante gente na live aí. Apresentar o deputado Evair de Mello, que já é um militante na área do agronegócio já há muito tempo, é do Espírito Santo. Foi ex-presidente do INCAPER, que é o Instituto Capixaba de Pesquisa e Extensão lá no Espírito Santo. Lá não tem separado Emater e Epamig, como é em Minas, é um instituto apenas de pesquisa e extensão rural. Deputado federal, atualmente é vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária e vice-presidente da Frente Parlamentar do Café e é presidente da FENCOP, do cooperativismo. Uma pessoa muito atuante aí no parlamento, como deputado federal, como representante da cafeicultura, teve aí na frente do Congresso lutando para a não importação do café, que queriam importar café. O deputado é um baluarte aí nessa ação, né? Então, militante da causa cafeeira, né, vai? Sérgio, assim, eu tenho um ditado meu que ficou muito conhecido aqui no Espírito Santo. Naturalmente, eu não nasci debaixo de um pé de café. Eu nasci numa casinha simples, no meio de um cafezal, mas aquele velho ditado, né? A gente acaba usando a expressão que nasceu no meio do pé de café. Eu tenho uma brincadeira que as pessoas não podem perguntar se eu gosto mais de café ou delas, porque pode ter uma surpresa. Mas, na verdade, o café faz parte da minha história de família. E como técnico agrícola, foi uma atividade que eu me dediquei muito a ela, minha vida profissional também. E tem tudo a ver com a história do meu povo, a ocupação do estado e da região onde moro, né, onde eu tenho a minha família. Os meus pais ainda são cafeicultores, meu pai já com 75 anos de idade, minha mãe com 73, tem a lavourinha de café deles, né? Aqui fala, continuo tocando o cafezinho deles, né? E a gente tem uma ligação muito grande. Portanto, assim, e essa história toda, como você muito bem disse, além de técnico agrícola, né, eu tive a oportunidade de ser secretário de Agricultura do município de Venda Nova do Imigrante, aqui nas montanhas do Espírito Santo. Tive a oportunidade também de presidir o INCAPER, você explicou rapidamente, né? O INCAPER é o Instituto Capixaba de Pesquisa, Ciência Técnica e Extensão Rural. No Espírito Santo, nós unificamos a pesquisa e a extensão,
entendendo que a pesquisa aplicada, que o caso que o Incapé faz, é necessário andar junto, andar e caminhar junto, a extensão é fundamental, né? Porque ela dialoga no dia a dia com nossos cafeicultores. O Espírito Santo tem tido um sucesso muito grande na sua agricultura, na sua agropecuária, e grande parte disso deve-se, né, o que era Incapa, depois é Matéria, depois unificou no nosso Incapé. Tanto no desenvolvimento de novas variedades, manejo de praga e doenças, na cafeicultura, isso é ordinário, né? O que o Espírito Santo fez no café arábica, na parte de qualidade. E o que o Espírito Santo fez, claro, com a colaboração de todos, naturalmente, né? Quando eu falo o Espírito Santo fez, porque a parte de pesquisa nossa, em caso do café, por exemplo, é do consórcio, né? E está todo mundo envolvido. Mas aqui os capixabas construíram uma cafeicultura de Conilon de respeito, de conhecimento, de muita inovação, muita tecnologia. O Incapé tem uma expertise muito grande, por exemplo, no desenvolvimento de variedades de mamão, né, que é uma cultura difícil, complicada, né? Nós temos o mamão que o Incapé desenvolveu. O Incapé tem um trabalho interessantíssimo que é com abacaxi, o nosso abacaxi sem espinho, resistente à fusariose, né? O Incapé trabalha muito com variedades de banana. Então, assim, para mim foi uma oportunidade muito rica, como técnico agrícola, filho de agricultores, naturalmente, poder estar na presidência, mas naturalmente conviver mais perto desses profissionais que me ensinaram muito, né, de um assunto que vamos tratar daqui a pouco, que é quarentena, que é manejo de praga e doença, e o quanto nesse momento, inclusive, eu tenho defendido nas minhas redes sociais, o quanto que a pesquisa agropecuária, a extensão rural brasileira pode ensinar a todos os brasileiros. Na verdade, eu quero tratar isso com você. Isso é fundamental, ou seja, toda a minha experiência que vem com manejo de praga e doenças, controle de virose, de bactérias, de fungos, né, vem de uma convivência muito grande que eu tive com os profissionais da pesquisa agropecuária brasileira. Também tive a oportunidade, enquanto presidente do nosso Incapé, presidir o CONCEPA, que é o Conselho Nacional das Empresas de Pesquisas Agropecuárias Brasileiras. O Brasil tem a Embrapa, que é uma referência, um dos grandes patrimônios que o Brasil tem é a nossa Embrapa, mas em números nós temos uma outra Embrapa, que são as empresas estaduais de pesquisa agropecuária. Somada às empresas estaduais de pesquisa agropecuária, nós temos exatamente o mesmo número de profissionais da nossa Embrapa. Isso é fundamental, porque isso mostra, e eu vou fazer essa comparação daqui a pouquinho, para poder mostrar... Pode fazer, já pode entrar no assunto. Ou seja, o agronegócio brasileiro, né, que é respeitado, referendado no mundo todo, né, é tão importante para a nossa balança comercial, ele não é fruto do acaso. Primeiro é resultado, porque tem duas historinhas que eu conto muito. Né? Eu sempre encontro com o nosso, né, grande Alisson Paulinelli, né, um dos brasileiros do século passado e desse século, com certeza um brasileiro que merecia o Nobel pelo pioneirismo que se fez enquanto esteve no governo e da criação da nossa Embrapa. E alguém dizia na época ao Alisson Paulinelli, isso está registrado no nosso livro, é o seguinte: mas espera, Pero Vaz de Caminha disse que aqui se implantando tudo dá. Né? Isso parecia fácil, mas o Alisson me ensinou isso, eu aprendi isso e aplica isso, né? Se plantando tudo dá, diz assim, com ciência e tecnologia. Né? Porque não é possível você fazer esse volume de produção, essa concentração. Então, fica da nossa Embrapa aí, aos pesquisadores. Aí, conhecida a Embrapa, que é a grande referência, mas naturalmente tem que lembrar das nossas universidades, institutos federais, as empresas estaduais de pesquisa. O Brasil tem um exército que colocou o Brasil de pé pela agropecuária, que são os pesquisadores, e na outra ponta também, a extensão rural, a ciência técnica, tão importante. E nós aprendemos a conviver principalmente com esses riscos. Né? Eu tratei essa semana, até fiz um material aqui para poder mostrar. É preciso, porque quando surgiu a palavra quarentena, poucas pessoas, na verdade, sabem a origem dela, ainda no século XIV, né? quanto da peste que assolou e matou milhões de pessoas no mundo todo. Né? Então, lá em Veneza, surgiu a ideia de se isolar os navios que chegavam no porto de Veneza para poder, então, proteger de entrar pessoas doentes, naturalmente também infecção, isso poderia ser uma... E aí surgiu, então, o primeiro registro que se tem de quarentena. O porquê de 40 dias, você como agrônomo estudou isso na faculdade, ou seja, é uma incógnita, né? Os cristãos podem dizer que os 40 dias que Jesus ficou de isolados, porque
devia ter algum conhecimento, os 40 anos do caminhada do povo no deserto, os 40 dias da Páscoa, ou seja, mas tecnicamente aí surgiu a palavra quarentena. Na verdade, ela não tem a necessidade, inclusive, tecnicamente, você conhece bem disso, de ser os 40 dias. Mas começou a construir essa cultura de você isolar, né, plantas ou animais ou gente quando do risco dessa infecção comunitária. E o agro brasileiro faz isso com um brilhantismo extraordinário. Olha a nossa avicultura de corte. E, às vezes, é preciso fazer esse diálogo com a população urbana. Você imagina, por exemplo, você pega um lote de frango, né? Você pega um galpão de frango e você fica ali 45 a 48 dias com aquele lote de frango no galpão, onde ele chega pintinho, um pintinho de um dia para 2 dias e vai ficar até 48 dias ali, em média, para depois ir para o abatedouro. Quando sai esse lote de frango, aquele galpão é limpo, é higienizado, ele é expurgado, tira-se a cama do frango, faz-se higienização e ele cumpre uma quarentena de 15 dias para realmente você fazer a desinfecção e não comprometer a chegada do lote seguinte. Então, essa é uma prática. Por exemplo, na minha região, a pecuária de leite, vamos dar o exemplo do Uruguai. Você vai ao Uruguai comprar uma vaca, um gado, estou sendo de um país vizinho. Quando esse gado chega, ou no Cerrado Mineiro, no sul de Minas, ou no Espírito Santo, essa vaca, essa novilha, ela faz uma quarentena. Primeiro, uma quarentena de observação para ver se você efetivamente não tem uma doença nova. Em alguns casos, né, você até inocula alguma doença, vamos dizer assim, um carrapato, uma coisa assim, para que você possa coloca a doença nesse animal, vamos dizer assim, né, o vírus, a bactéria que possa ser feito, ele vai desenvolver a doença, você entra com tratamento e, naturalmente, o animal, a partir dali, ele começa a construir a sua resistência. As plantas é a mesma coisa, né? Nos suínos é a mesma coisa, a ovinocultura é a mesma coisa. E o mais importante disso, não há necessidade de você parar toda a atividade para você realizar a quarentena. Você para um galpão de frango, os outros continuam produzindo com todos os rigores que tem que ser feito. Você tem, por exemplo, no mamão, né? O mamão é uma cultura complicada, muito suscetível a ataque de viroses, de fungo e tudo isso mais. Você tem uma planta infectada, você vai lá, retira aquela planta, você elimina aquela planta com a recomendação agronômica necessária para dar segurança e talvez elimina aquela área e continua produzindo da outra forma. Assim, no morango, né, a própria rotação de cultura, vamos dizer assim, do ponto de vista agronômico, é uma forma de fazer uma quarentena do solo para que ali não tenha uma alta infestação de fungos, de bactéria que possa ser prejudicial para a cultura seguinte. Então, eu estou usando esses exemplos porque eu acho que o agro brasileiro tem muito a ensinar a todos os brasileiros nesse momento, até para poder mostrar que quarentena não é cadeia, quarentena não é isolamento absoluto, é possível, sim, com rigores técnicos, com boa orientação, com muita disciplina, você, de certa forma, manter as suas atividades sem ter a chamada contaminação comunitária, que é de pessoa por pessoa. Então, isso é disciplina, isso é organização, são noções básicas de higiene. E volto a dizer, eu estou usando esses exemplos, tratei isso hoje com alguns veículos de comunicação, ou seja, você pode, eu quero pedir a sua ajuda, dizer, o agro brasileiro, ele é sucesso, o que é, por entre algumas coisas, ele faz quarentena no dia a dia. Isso aumenta o custo, naturalmente, porque você ficar com o galpão parado, com o curral parado, você tem que deixar um solo parado para não ter ali. Então, tudo isso é uma pedagogia, né, baseada na técnica, e eu posso dizer, agradecer muito aos pesquisadores brasileiros, extensionistas, que, então, o agro brasileiro é o sucesso que pelo menos do ponto de vista de volume, naturalmente, porque acreditou na ciência e tecnologia e a quarentena em si, essa relação, e isso nunca foi conversado com as nossas populações urbanas. As nossas cidades, né, elas são de uso intensivo, né, os nossos espaços públicos, às vezes, são de uso intensivo, as nossas escolas, os nossos pontos comerciais, os nossos rodoviários, os nossos aeroportos, e a gente, de certa forma, descuidou estou dizendo o exemplo brasileiro, o mundo descuidou disso. Então, isso vai ser sempre uma ameaça. Então, para poder encerrar essa parte aqui, eu acho que o agro brasileiro tem muito a ensinar, tem muito a contribuir, porque o agro não pode parar. Eu não tenho como pedir uma vaca para parar de produzir leite. Ou você está em quarentena, para. Eu vou pedir o tomate para parar de ficar maduro. Eu vou pedir o frango para parar de comer.
Você pega Santa Maria de Jetibá, nosso município vizinho aqui, do nossos, o maior produtor de ovos do Brasil. Né? Eu tenho uma postura. Agora, essa postura, ela não é fruto do acaso. Eu preciso da soja que vem do Mato Grosso, do Goiás, do milho do Goiás. Eu preciso de portos abertos, porque também, na verdade, acaba vindo muito produto para ali. Eu preciso de ter uma alimentação dessas galinhas, eu preciso fazer deslocamento, porque eu não posso estocar os ovos, eu não tenho câmara fria para tudo isso. Então, isso também são chamados essenciais. Mas o agro brasileiro tem expertise para isso, eu tenho conversado com o Brasil todo, nós temos expertise para isso, e aí tratar também dos nossos caminhoneiros. Né? O Brasil dialoga muito mal com essa categoria do ponto de vista de condições de trabalho, dignidade, das nossas estradas, ou seja, mas é um aprendizado. Eu volto a dizer, eu acho que estou muito preocupado, mas me espelhado na experiência de sucesso do agro brasileiro, né? Você vê as pestes suínas, as gripes de frango, de tudo. Você vê que quando chega no Brasil, o Brasil domina isso com habilidade, volto a dizer, pela pesquisa e pela ciência, por ter um setor agropecuário muito profissional, o setor privado também, naturalmente, né? A nossa rede de lojas privadas, as nossas cooperativas, ou seja, o Brasil tem isso na sua essência. E volto a dizer, é bom poder contribuir com essa reflexão. A nossa cafeicultura, né, os produtores sabem que tem que fazer manejo, plantas doentes, rotação doente, uma planta ficou doente, tira, elimina, né, ou incinera, ou faz uma outra aplicação, um animal doente. Então, o que faltou nesse momento, eu acho que no momento inicial, foi justamente essa maturidade política dos tomadores de decisão, que quem efetivamente decide no dia a dia são prefeitos e governadores, né, de ter o conhecimento de como administrar a cidade diante da ameaça que está posta aí. Não é ameaça mais, é uma realidade, mas como gerenciar uma cidade para dar segurança às suas pessoas, para poder manter os chamados serviços essenciais. E dessa experiência, por exemplo, surgiu. Nós começamos desde semana passada a pulverizar as nossas cidades e foi bonito ver a adesão das pessoas, os municípios todos. Nós percebemos que as nossas rodoviárias, os nossos pontos de ônibus, nossas saídas de supermercados, as nossas ruas, ali proliferam outros fungos, outras bactérias que podem, inclusive, provocar, além de outras infecções, podem provocar outras doenças. Nós estamos descobrindo que as nossas cidades são lugares muito sujos. E essa combinação, sem um critério de higienização, de limpeza, criou esse ambiente que está posto aí. Mas eu volto a dizer, eu acho que a experiência de quarentena do agro, a expertise, eu tenho visto muito pouco agrônomo falar. Eu queria convidar os agrônomos, veterinários, zootecnistas, os técnicos agrícolas. Nós estamos ouvindo, tem muito especialista aí que eu tenho dúvidas se realmente, acho que tem muitos bons, naturalmente, no mundo todo é assim, mas eu acho que quem tem expertise no Brasil para falar disso, e eu sei que tem alguns estão nos acompanhando aí, eu acho que vocês têm que falar, ir para as rádios da cidade de vocês, ir para os jornais, ir para as comunidades. Os agrônomos sabem fazer isso. Então, assim, estou até fazendo um pedido ao governo, aos governos do estado, aos prefeitos, né, chamar os agrônomos, os zootecnistas, os veterinários, os biólogos que trabalham nessas atividades, os pesquisadores. Eu queria ver mais pesquisador do agro, falando dessa experiência do agro, que é um longo caminho percorrido, muitas lições aprendidas e, naturalmente, vai poder contribuir, enriquecer nas tomadas de decisões quanto às intervenções, fechamento de barreira e tudo isso mais. Uma coisa que você falou, vai, que eu acho que eu estou até preocupado com isso, é o seguinte, é a questão da logística. No primeiro dia, eu acho que do impacto que teve, nós vimos aí, os produtores fizeram o que eles fazem diariamente, que é colher, que é coletar os ovos e tal, e mandou isso para o Ceasa. Chegaram no Ceasas, a nível quase que de Brasil, e não tinha comprador. Simplesmente foi caixas, toneladas e toneladas, nós vimos vídeos de alimentos sendo jogado fora, produtores que colheram tomate jogando 50, 60 caixas de tomate na lavoura pequena jogando fora. É muita coisa. Então, a minha preocupação grande nisso aí é o seguinte, tem que parar? Tem que sim, tem que parar. Porque esse fluxo aí, nós vimos aí nessa semana parado, houve um índice menor de contaminação, houve menos acidentes, porém, as pessoas precisam, o agro principalmente, precisa continuar movimentando.
Tem que se criar uma logística aí, onde o trabalhador rural vai trabalhar, vai prestar o seu serviço, vai ter o caminhão lá para buscar a mercadoria, vai ter o comprador, no supermercado vai ter quem venda, porque senão vai travar tudo, não tem jeito. Eu acho que essa logística aí que precisa ser feita, não abrir de qualquer jeito, tá? Tudo aberto a partir de amanhã também acho que não é o caminho, mas eu acho que Então, está é, faltando isso aí. ô, Sérgio, a sua reflexão vai encontrar com a minha, ou seja, quem tomou a decisão de fechar fronteiras ou fechar não tinha nenhuma experiência com quarentena, não sabia o que estava fazendo, né? Isso criou esse pânico. É um fato grave, o Covid-19 não é brincadeira, é um fato grave que tem que ser enfrentado. Agora, eu volto a dizer, essa decisão local de prefeitos e governadores, naturalmente, que fazem esse momento local, mas poderia ter feito um plano, ou seja, aí eu vou convocar de novo os colegas do setor agropecuário, né? Você foi ouvido pelo seu prefeito, pelo seu governador, como se faz proteção, como se faz segurança, porque o dono do mercadinho ficou em pânico, a dona de casa ficou em pânico, ou seja, os gestores do nosso SEASA, eu tive uma das primeiras agendas minhas que eu fiz ainda no dia 26 de fevereiro, foi notificar o nosso governador da importância de se preocupar com isso. Eu estou dizendo uma data porque eu estou nesse assunto do Covid-19 há bastante tempo, desde que retomamos o trabalho em Brasília. Eu criei o observatório do Covid-19 nessa parte para tentar aprender com isso. E minha primeira ação foi realmente notificar o governador para que montasse um plano de logística para conversar com as pessoas. Aquilo que dava para distensionar os nossos SEASAs. Os nossos SEASAs, é uma vergonha, né? A forma que o produtor é exposto, a mercadoria é exposta, ou seja, nós precisamos de redesenhar tudo isso. Mas era preciso, naquele momento, olha o seguinte, olha, você do mercadinho, você do supermercado, vamos montar um plano de distribuição e aumentar o custo, tira o ICMS do diesel. No caso aqui do Espírito Santo, vou dar um exemplo, mas Minas Gerais não é diferente, Brasília não é diferente. Falei, governador, vamos distensionar o SEASA nosso, que fica aqui no município de Cariacica, que ali tem todo um arranjo do lado para o nosso SEASA, né? Vamos fazer uma distribuição melhor das mercadorias para o SEASA de São Mateus, que está subutilizado. Vamos reforçar o SEASA de Cachoeiro de Itapemirim para que possa ser ampliado e não trazer isso que já era às margens, né? Vamos reforçar que na nossa região, por exemplo, aqui no trevo aqui de Domingo Martins, com Afonso Cláudio, tem um espaço físico. Vamos reorganizar, vamos aproveitar esse momento e vamos redesenhar a nossa política de distribuição de mercadoria, né? Montar o sistema de acompanhamento para que possamos mitigar esse impacto, porque eu tenho que colher a folhosa. Porque tudo bem, eu ainda consigo guardar a batata, a cenoura, né? Eu consigo guardar o tomate, eu consigo guardar dias ainda, mas e a folhosa? E a salsinha, o coentro, né? O couve, tem o dia a dia nosso, ele faz parte disso. Então, de novo, mostra nesse momento, assim, apertou o botão do pânico, né? Eu uso umas palavras feias aqui, mas não precisa, apertou o botão do pânico e salve-se quem puder. O que foi, ao meu juízo, é uma irresponsabilidade por não ter, de novo, o agro sabe fazer isso, e nós poderíamos ter dado uma contribuição importante. Agora estamos tentando consertar aquilo que foi feito, mas o tomate que apodreceu não tem volta, a batata que apodreceu, o leite, né? Eu tenho toda uma cadeia de coleta, de distribuição, de entrega. Então, de novo, isso mostra, mais uma vez, a reflexão que eu faço isso no parlamento, ou seja, a qualidade, às vezes, de quem está tomando decisão, qualidade técnica, né? Não estou discutindo moral aqui, não, estou discutindo qualidade técnica. Mostra que nós precisamos de cada vez mais estar atento a isso. É preciso ter cada vez mais gestores, além de ter assim, aptidão para a coisa pública, gostar da coisa pública, ter espírito republicano, ter espírito democrático, mas é preciso cada vez mais, tecnicamente, também investir nessas pessoas, porque tomam decisões. Então, esse pânico criado, nós vimos CEAGESP, SEASA Belo Horizonte, Brasília, aqui mesmo no Espírito Santo, o setor de tomate aqui é muito grande, por exemplo, né? Morango é muito grande, folhosa é muito grande, chuchu. Então, faltou realmente uma política planejada de prefeitos e governadores para criar esse ambiente para que pudéssemos garantir a população e também os produtores rurais. Por exemplo, muito que é colhido no nosso SEASA aqui de Vitória. Vou dar um exemplo nosso aqui, de um coentro, uma salsinha. Estou dizendo coisinhas pequenas, que a gente pensa às vezes na carreta de tomate, na carreta de
na carreta de cenoura, que pode vir de São Gotardo, pode vir aí da próxima sua região, muito capixaba aí, pode vir a cebola de Santa Catarina. Então, a gente imagina assim, as carretas, mas a batata, o tomate precisa da salsinha, do coentro, né? do pequeno tempero. E muitas vezes esses cinturões verdes ao redor de Belo Horizonte, ao redor de Brasília, ao redor de São Paulo, ao redor de Cariacica aqui, da Grande Vitória, esse cinturão que fornece essas folhosas que às vezes é colhido de madrugada, né? Colhido às vezes meia-noite, 1 da manhã, para chegar às 6 da manhã. Então, assim, é um conjunto de coisas que eu penso, naturalmente, como eu disse, desde as carretas e mais carretas de cenoura e batata que pode sair do Triângulo Mineiro, ou da Chapada Diamantina, ou da cebola que pode vir de Santa Catarina, ou aquela pessoa que colhe os massinhos, né? Acho que também você fala isso, porque, na verdade, isso é esse conjunto. Então, isso mostra a necessidade cada vez mais de nós termos gestores e colocar gente realmente que toma a decisão, que tem essa visão do todo, para que, num caso igual isso, porque quando a gente trabalha o Estado, assim, essa coisa assim, e o Estado é necessário nesses momentos. Quando a coisa está tudo bem, o preço está bom, a economia está boa, está tudo fluindo, está tudo certinho, o Estado tem que sair e deixar o setor privado e fazendo as coisas. O Estado só fica regulando, as agências reguladoras. Mas nós convivimos há poucos dias aqui no Espírito Santo com as maiores chuvas da nossa história. Cidades que foram totalmente destruídas. Nesse momento, o Estado tem que fazer uma intervenção, tem que ter poder de reação e, acima de tudo, conhecimento e capacidade técnica. Então, eu quero ser solidário aos agricultores do Brasil que perderam as suas mercadorias, ao meu juízo, às vezes por uma falta de um bom plano de comunicação, um bom plano de inteligência para realmente trazer isso tudo. Volto a dizer, eu quero ver mais agrônomos, mais veterinários, tecnistas, biólogos, gente do dia a dia do agro, que a gente pode, se deixar por nossa conta, nós vamos apresentar aos governos, eu tenho certeza que isso vai fluir, não vai faltar alimento, não vai inflacionar alimento, porque não é só o que está colhendo. Eu tenho que continuar o plantio, porque daqui a pouco eu preciso de mais batata, de mais cenoura, eu preciso de mais soja, eu preciso de mais leite, ou seja, o que você está comendo na sua mesa hoje é um produto que foi plantado há 2, 3, 4, 5, 6 meses atrás. Mas eu tenho que plantar hoje para poder abastecer daqui a pouco. Então, daqui a pouco eu tenho uma frustração na colheita, um prejuízo dos agricultores, eu vou ter uma redução de oferta, e aí a gente vai ver daqui uns dias. O tomate subiu de preço, o tomate culpado pela inflação. É um caos. Né? A batata, esse mês, a batata que provocou a inflação, mas ninguém perguntou por que está faltando batata no mercado. Né? Quando falta o tomate. Então, assim, essa reflexão que eu acho, mais uma vez, que o nosso setor tem muito a contribuir para com o Brasil. Nós estamos tendo aí participação do pessoal, o José Maria, J. Rios, 1964. Praticamente o comentário dele foi o mesmo, fechamento, da abertura de mercado, então já está dentro do que nós estamos falando. Uma preocupação minha é a sequência, né? Encerrando esse assunto, que nós já estamos aí com 33 minutos de transmissão, já passar. O mineiro capixaba deixar proseio o dia inteiro, né? Vai mesmo, é longe. Mas aí precisamos entrar na parte do produtor rural, cafeicultor, que é o nosso tema aqui principal, como questão encarando. Mas fazendo só uma... Principalmente eu estou aqui em Rio Paranaíba, que é a região de São Gotardo, que é a produção de alta escala de cenoura, de batata, de outros, principalmente muitos cenoura. Muitos capixabas aí. Tem bastante. O que acontece? Nós vivemos um ciclo contínuo de plantio, colheita, plantio, colheita. Se caso o pessoal parar de plantar, tiver uma perspectiva tudo parado, exatamente, o pessoal não vai perder apenas o que está sendo colhido agora, ele vai deixar de plantar. Então nós podemos ter um crash aí, uma travada aí que vai durar um ano. Nós vamos ficar sem alimento. Exatamente, não é fácil. Né? A agricultura é negócio a céu aberto e a agricultura não tem contra-cheque. Né? Você planta todo dia e colhe todo dia. E aí, exatamente o que você falou, quer dizer, eu tenho que tomar um cuidado com isso, eu tenho cobrado disso, mas isso é muito da gestão local, porque o tomate que está na sua mesa, ele começou muito antes. Né? A cenoura, né? Você imagina que os capixabas, por exemplo, são dezenas de carretas de cenoura por dia que saem de São Gotardo para o Espírito Santo.
né? A família Uliana, por exemplo, é uma referência de capixabas que estão aqui, que estão na sua região. Mas a cenoura que está chegando no nosso Ceasa aqui, que vem para Venda Nova, passa aqui no Caxixe, devidamente lavado, embalado e vai para o Ceasa, redistribui para o Ceasa do Brasil. Isso começou há muito tempo atrás, lá no preparo do solo, na compra do trator, no preço do óleo diesel, na limpeza do terreno, precisa de um terreno limpo, ou seja. Então eu não posso, porque daqui a pouco vai faltar cenoura, vai faltar tomate, vai faltar leite na prateleira. Aí vão dizer que o agricultor, não é isso, é porque na verdade é uma oferta que, se bem regulada, todo mundo acaba cumprindo o seu papel. Agora, se faltar mercadoria, é óbvio que o preço ele vai subir e eu vou ficar pé da vida. Se abrir jornal daqui um dia e dizer assim, o tomate aumentou a inflação, a cenoura é culpada pela inflação, agora é o alho. Né? Assim, é uma ignorância econômica quem coloca isso, é uma irresponsabilidade com o agro brasileiro quando coloca que o alho, o tomate, a cebola, a cenoura, seja lá o que for, aumentou o preço da cesta básica e da inflação. Você pode saber que se o preço está alto, está faltando mercadoria, tem um agricultor com dificuldade lá na ponta que não conseguiu manter seu ciclo produtivo, ele não está pagando banco, ele está devendo no comércio local. Então, assim, é uma cadeia que é uma corrente. Né? O agro é uma corrente, ela não pode quebrar. Quebrou, até remontar de novo, que você disse, às vezes você vai um ano para você botar o ciclo de abastecimento. Olha, como que está aí o pessoal, os produtores, os cafeicultores aí do Espírito Santo, e até a nível de Brasil, né? Você como membro da Frente Parlamentar da Cafeicultura, você deve estar tendo feedback de todas as regiões do Brasil. Eu tenho... Como é que está o produtor? Como é que está isso aí? Isso. A coisa importante, vamos falar um pouquinho do café, tem falado com gente de Rondônia, sul da Bahia, Minas Gerais inteiro, né? São Paulo, Paraná, o Mato Grosso também agora começa, de certa forma, a ter mais café, e naturalmente Rio de Janeiro, aqui pertinho do meu estado, e o Espírito Santo, que o nosso negócio aqui é muito sentado no café. Eu até fiz o material, né, está disponível por aí. E por que eu digo que chegou a colheita do café? Muita gente diz, mas você está falando que... Não, que a colheita do café não começa no dia que você colhe o ramo de café, o primeiro saco de café. Ela começa 40, 50, 60 dias antes. Limpeza de equipamento, você vai reformar terreiro, você vai refazer o secador, ver parte elétrica. E você começa 60, 70 dias antes a contratar mão de obras. Né? Hoje mesmo eu falei com duas propriedades aqui de Bergetuba. Bergetuba é um município nosso aqui, a capital capixaba do café arábica de qualidade. É um município assim, que o Brasil tem que conhecer quando o assunto é cafeicultura de montanha, principalmente, e de qualidade. Tem que conhecer Bergetuba, um município que orgulho muito o Espírito Santo. Naturalmente outros municípios aqui, mas Bergetuba é a alma do café. Você pegar Bergetuba, Ibatiba, Iuna, Irupi, você tem realmente um mar de café ali. Mão de obra de Bergetuba vindo de Pernambuco, vindo de Alagoas, muita gente vindo para o Espírito Santo, para a zona da Mata Mineira, tanto para o Arábica quanto para o Conilon, vindo do norte de Minas Gerais. Então, começou a colheita do café e começou um pânico. As pessoas vão poder vir trabalhar, eu vou poder contratar, porque o impacto não é só aqui, o impacto também tem um impacto local de onde as pessoas saem. Portanto, ou seja, as pessoas estavam tensas e nós fizemos em caráter emergencial, naturalmente, um roteirinho básico. Na verdade, não é a cartilha a ser obedecida. Não, primeiro é para poder passar orientações básicas e para dizer o seguinte aos cafeicultores. Com um bom procedimento, você pode adotar práticas de sanidade, volto a dizer, que não é estranho para o nosso setor, a garantir o trânsito desses trabalhadores, né, a garantir a segurança e saúde desses nossos trabalhadores. Mandar um grande abraço ao meu amigo Wesley, lá de Cachoeiro de Itapemirim, o Wesley que organiza a Exposição Rural, que teve que ser adiado, é o maior evento da Agropecuária Capixaba, um evento que teve que ser adiado, inclusive, em função dessa pandemia, mas já teremos nova data daqui a uns dias. Parabéns, Wesley. E o Sindicato Rural são parceiros nossos. Mas, como eu disse, esse deslocamento de mão de obra pode ser feito com segurança. Né? Esse material que está disponível, né? Está até impresso aqui, é um materialzinho básico, porque faz parte do agro brasileiro, esses manuais, essas cartilhas, tudo isso mais, para levar os cafeicultores, que são coisas fundamentais. Uma delas é identificar se o local de origem dos seus trabalhadores, como eu disse aqui hoje, gente de Pernambuco, Alagoas, do norte de Minas, que vão andar 3, 4, 5 dias para vir para Minas Gerais, para vir para o Espírito Santo, para vir para o sul da Bahia, para poder colher café, para São Paulo, para poder colher café no Cerrado Mineiro.
Não, é identificar se no local de origem você tem algum registro positivo para o coronavírus. Se não tem, é mais tranquilo, vamos dizer assim. Por quê? Mas é preciso conversar com a pessoa que é responsável lá, tem nome no Brasil inteiro, mas sempre tem um encarregado lá que identifica essa mão de obra para dar uma palestrinha básica lá, para poder explicar o que está acontecendo e você disponibilizar equipamentos de limpeza pessoal, né? Uma boa higiene, um bom banho, as mãos higienizadas, né? Você pedir lá à Secretaria de Saúde do seu município lá de origem, a vigilância faz isso, olha, eu estou separando os trabalhadores aqui porque vão vir trabalhar aqui em Bejetuba, ou Iuna, ou Manhuaçu, ou Manhumirim, ou no norte de Minas, ou seja, isso, ou São Paulo, né? Pedir um apoio lá para poder medir a temperatura, né, desses profissionais, dar uma olhada rapidamente para ver se não tem ninguém ali. Se tiver, realmente, tem que pedir a compreensão. As pessoas não devem, não podem e não podem embarcar. Ensinar a higiene de mãos, né, você dá uma palestrinha básica para as pessoas para que todo mundo possa, com disciplina, fazer essa condução. Conversado muito, às vezes, o deslocamento é muito longo, né? É recomendado ou uma van, ou ônibus, você a 3h30 a cada 4 horas, isso os técnicos me recomendaram, faz uma quarentenazinha, para 15 minutos, 20 minutos, para todo mundo poder fazer as suas necessidades, ir ao banheiro, dar uma respirada no novo ar, poder refazer a lavagem de mãos. Então, a 3, 4 horas, o deslocamento é muito longo, é importante essa parada. Alimentação individualizada, né? Todo mundo possa ter o seu copo da sua água, né? Você possa ter as suas coisas pessoais. Chegando na propriedade, é o mesmo procedimento, né? Claro que dentro do ônibus, a orientação é da vigilância sanitária, né? Você manter 1,5 metro, você manter uma distância maior. Isso vai aumentar o custo? Aí é obediência à vigilância sanitária. Vai. A gente sabe desse transtorno, mas, de novo, é também da nossa responsabilidade. Infelizmente, o país todo tem esse caos, mas um ônibus que tem uma boa ventilação, uma van que tem uma boa ventilação. Orientar as pessoas, às vezes, é muito comum, né? Nós somos da roça, né? Espirrar, a gente espirra em qualquer lugar, para cima, para o lado. É muito comum, isso não é nada estranho, né? Espirra no meio da turma, no meio da peãozada. A gente tem esse mau costume, né? Orientar que, nesse momento, então, se alguém for espirrar, né, você fazer o movimento correto, aproveita uma coisa e ensina a outra, né? É o momento também da gente aprender isso mais. Então, quando chegar na propriedade, é preciso orientação nossa. Você também faça o cadastro das pessoas que chegaram certinho, disponibilize esse cadastro para a vigilância sanitária do seu município, né? Peça um apoio, né, da Secretaria de Saúde do seu município para poder receber com você esses trabalhadores, né? Você faça uma boa vistoria nas instalações, uma desinfecção, uma limpeza. Não é só do coronavírus, né? É de fungo, de bactéria, de mofo, né? Porque você tem as instalações têm que ser ventiladas, os banheiros muito bem higienizados. E aí você faz também, naturalmente, né, um expurgo aí, uma limpeza de pano, de peneira, de balaios, de equipamentos individuais. Né? Todo mundo tem que ter máscara disponível nesse nosso transporte, as luzes individuais, né, para que você possa fazer a limpeza de máquinas, equipamentos. Os armazéns de café, as máquinas, às vezes são ambientes que geram poeira. Né? Tem que redobrar a limpeza, porque essa poeira não é o coronavírus, mas ele pode dar uma alergia, essa alergia virar uma gripe, né? Essa poeira pode criar um ambiente ali de fumaça impropício, errado, e você ali gerar um problema pulmonar respiratório que pode precisar tudo que a gente puder, inclusive, para evitar usar os nossos equipamentos de saúde. Porque essa prevenção, essa precaução, ela vai tirar a pessoa de outros males do posto de saúde. Ela vai tirar a pessoa de outros males do nosso hospital. Com isso, né, o caso venha ter na nossa região algo positivo para o coronavírus, você naturalmente deixa também com que você possa atender melhor as outras pessoas. Então, assim, tomar um cuidado redobrado com o acidente de trabalho, porque o seu acidente de trabalho vai precisar de uma enfermeira, vai precisar de um posto de saúde, de um ponto de socorro. Então, assim, é água e sabão. Né? Tem um pânico pelo tal do álcool gel. Né? O álcool gel ele deve ser disponibilizado em locais públicos, né? Em locais coletivos, para que coletivamente possa usar. Mas no nosso individual é água e sabão, é lavar a mão, né? Uma boa limpeza do rosto, da boca, beber água. Uma coisa que eu aprendi, eu não sabia.
né? Beber água a cada 15 minutos. Porque caso você tenha o coronavírus, que ele pode estar aqui, quando ele desce para o seu estômago, né? O suco gástrico mata o vírus. Então, orientar os funcionários, a cada 10, 15 minutos, você dá um gole de água, já bebe água naturalmente, são coisinhas básicas do nosso dia a dia. Então, esse materialzinho nosso, ele é um material, como eu disse, ele não sobrepõe as orientações da vigilância sanitária local, mas é um material que traz umas informações genéricas de procedimento que a gente espera poder dizer assim, pode sim buscar os trabalhadores, pode sim transportar os trabalhadores, mas nós precisamos de todo mundo seja um voluntário nessa política de conscientização, nessa política de boas práticas. Eu tenho certeza que o agro brasileiro tem essa demonstração e assim nós vamos fazer uma boa safra. E naturalmente, é claro, né, não se esqueça dos 10 mandamentos, dos procedimentos para produzir café de qualidade, porque a economia vai dar uma apertada, vai dar uma complicada, e eu tenho certeza, mais uma vez, quem produzir um café de qualidade vai, de certa forma, ter uma remuneração um pouco superior de quem faz café convencional. Uma coisa importante também a gente sempre, quando eu digo obedeça os mandamentos da qualidade, né, não vamos antecipar a colheita, gente. Não precisa ter pressa. Se você puder, inclusive, se você tiver como fazer uma gestão para você retardar um pouco mais a colheita, vai ser fundamental, porque aí você vai distribuir melhor a sua mão de obra. Às vezes você quer concentrar demais a sua mão de obra, quer colher café. No Arábica nem tanto, mas no Conilon, uma pressa, um pânico, quer colher café em 30 dias, em 40 dias, acabar com tudo. Se você tiver condições técnicas de pessoal para você alongar um pouco mais a sua colheita, começar a colher as bordaduras, os ramos, a de maturação um pouco mais precoce, poder alongar isso um pouco mais, você com certeza você vai diminuir mão de obra de propriedade, vai diminuir gente na sua propriedade e vai produzir um café de qualidade superior. Então, essa gestão da colheita precisa de um pensamento, de um planejamento nosso redobrado para que ele possa ter essa quantização. Mas eu digo isso para o café, né? Amanhã eu estou fazendo uma publicação sobre pecuária, a colheita do mamão é a mesma coisa, o morango é a mesma coisa, a cenoura, a cebola, ou seja, o agro vamos ensinar. Então, pode contratar mão de obra? Pode. Pode fazer o deslocamento de estados vizinhos, das vizinhas? Pode. Qual é o procedimento? Se você não tiver uma cartilha aí, olha, as orientações mínimas, esse material nosso está disponível, pode republicar. É um material que foi construído juntando muita informação. Naturalmente, cada dia mais surge orientação. Siga esse procedimento, né? Vamos cuidar dos nossos funcionários, dos nossos trabalhadores, e nós mesmos temos que dar o exemplo. Às vezes a gente... Então, assim, vamos repensar o local do almoço, vamos repensar o local do descanso. Os nossos alojamentos precisam realmente de fazer um investimento de higienização, limpeza, né? Talvez para quem puder, né? As lavanderias, né? Isso vai aumentar o custo? Eu sei que vai aumentar o custo, porque, na verdade, não estava na nossa rotina. Mas tudo isso vai fazer com que eu tenha um funcionário saudável. Eu preciso do trabalhador, ele precisa ganhar o dinheiro dele. Ô, Sérgio, eu perguntei para uma pessoa aqui hoje de Pernambuco, que veio ao Espírito Santo, a expectativa dessa pessoa ir embora no final da colheita levar 12, 15 mil reais embora. Uma cidade de Pernambuco que não tem receita nenhuma, ou seja, a renda do ano dela. Então ela falou assim, Evaí, eu agradeço você por estar aqui conversando com a gente. Obrigado por essa preocupação que você tem com a gente, porque se eu não colher café, eu não vou ter o que comer lá em Pernambuco, eu não vou ter o que comer em Alagoas, porque a minha família que está lá, esposa e filhos, esse dinheiro, né, eu corto um pouco de cana em algumas épocas, em algumas regiões, hoje cada dia mais mecanizado, mas eu preciso desse 8, 10, 12 mil reais aí que eu vou fazer em três meses aqui, para mim passar o resto do ano. Então, assim, esse diálogo, né, é uma catequese, você vai mostrar para a pessoa assim, que esse pequeno gesto dela, de colaborar, inclusive, de colaborar, porque isso é meio que como EPI, né? Às vezes o funcionário não quer usar, negócio de lavar a mão é bobagem, colocar roupa no sol, ou seja, tira... Minha mãe, eu sou um cara da roça, né? Eu ainda fui criado no colchão de palha, depois evoluiu muito de paina, né? Então, colocar roupa no sol de manhã, né? Nos nossos dormitórios, nesses alojamentos coletivos, né? Vamos disponibilizar varal para botar o lençol, para colocar o colchão no sol, para fazer a higienização diária todos os dias, para que o trabalhador chegue no final da tarde, chegue aquele colchão que realmente quente pelo sol, uma boa higienização, né? Cloro, álcool gel, tudo isso, assim, eu tenho certeza que isso vai ser fundamental
para que possa passar esse momento de muita dificuldade. Eu tenho certeza que, primeiro, sou muito temente a Deus, nós vamos ter que repensar muita coisa. Muitos nossos organismos internacionais não funcionaram, né? Nós vamos ter que repensar muita coisa. A nossa geração não está preparada para conviver com uma ameaça igual a essa, mas eu tenho certeza, primeiro como deputado, ou seja, eu sou um de 513, estou dando a minha contribuição, inúmeros documentos, produzindo todos os dias de contribuição, muita preocupação com os nossos motoristas, eu tenho essa preocupação muito grande com os nossos motoristas de caminhão, que são fundamentais para o negócio da nossa agropecuária, mas atuando no setor dos médicos, no setor de saúde, dando contribuições. Eu, particularmente, já disponibilizei, se necessário for, todos os recursos que um deputado tem direito, já disponibilizei para a saúde do meu estado, do Brasil, que é nosso papel, dinheiro público, a vida agora é prioritária. Né, pedir muita compreensão dos prefeitos, dos governadores, bom senso, que ele converse com os agrônomos, com os veterinários, zootecnistas, que podem ajudar muito nisso, e pedir realmente a Deus para que isso possa ter essa curva achatada. Agora, disciplina é importante. Então, a idade é importante, porque estatisticamente mostra que os mais idosos são muito mais fáceis de ser atacados com Covid-19. Então, é preciso fazer esse isolamento. As nossas crianças, embora não manifestem o Covid também, mas podem ser os agentes que levam e trazem essas nossas seguranças. Eu acho que com bom senso, com bom equilíbrio, as cidades possam ter um mínimo de normalidade, que é importante também, manter o mínimo de normalidade, todo mundo respeitando com regras. Tem muita coisa que pode ser revista. O nosso ministro Mandetta, da Saúde, meu colega parlamentar, uma pessoa brilhante, coerente, muito objetivo, está dando sinais claros dessa nossa postura, ao mesmo tempo, uma postura de bom senso. Quando eu vejo o presidente fazer as manifestações dele, é como um brasileiro preocupado, a autoridade sanitária sabe o que faz. Eu volto a dizer, o Brasil tem uma experiência com quarentena que é um sucesso, que é a quarentena no agro. O risco é o mesmo, gente. Né? De risco de doença, de infecção. Então, o Brasil tem, e ninguém tem isso. Talvez outros países, a Europa não tem essa expertise, porque a praga e doença para eles, a doença de fungos e tal, é muito menor do que num país tropical. Eu acho que isso é favorável para nós, a temperatura, né, o tamanho do Brasil. Né, o Brasil, você vê que por que o problema está nos grandes centros? Os problemas estão ali. Então, dá para poder fazer um isolamento com segurança nos grandes centros, mantendo as atividades mínimas. O Brasil tem essa expertise. Eu volto a dizer, eu tenho visto a ministra Tereza Cristina também preocupada com água, falando com ela constantemente. O ministro Tarcísio, um cara brilhante, né? Ou seja, eu acho que o governo tem realmente um primeiro time de grandeza que estão tratando tudo isso. Realmente está todo mundo preocupado. Eu tenho certeza que, independente de posições de A ou B, está todo mundo tentando fazer o seu melhor, né? Diante de um inimigo invisível, que ninguém tem experiência de lutar contra um inimigo desse, e, na verdade, a gente, com bom senso, com equilíbrio, e à luz da técnica, da ciência e né? O Ministério do Trabalho, por exemplo, vai ter, eu já fui autor, inclusive, de uma proposição, nós vamos ter que, assim, não tirar direito, mas reduzir a burocracia, dar mais agilidade na contratação, na legalização dos nossos trabalhadores, até para poder evitar aglomeração, evitar fila. Então, assim, Ministério do Trabalho, Ministério da Justiça, da Infraestrutura, da Agricultura, com bom senso dos governadores, dos nossos prefeitos, nós vamos iniciar uma safra de café já nos próximos dias. No Conilon já tem até coisa nova no mercado, mas com juízo, com calma, com cautela, com muita responsabilidade. E usando a expertise que o agro tem para fazer quarentena e proteção sanitária, nós vamos passar por esse momento difícil. Nós estamos aprendendo pela dor, né? Aprendendo pela dor. E nós estamos lá na Frente Parlamentar Agropecuária, na Frente Parlamentar do Café, eu presido a Frente Parlamentar do Cooperativismo, acreditando que sim, fazendo o meu melhor. Então, todos nós temos nossos limites, temos as nossas dificuldades, mas eu estava almoçando hoje com a minha esposa, com meus filhos, minhas sobrinhas, minha cunhada, meu cunhado, falando sobre isso. Quando você vê o Mandetta dando uma entrevista, você percebe assim, e eu digo, igual ao Mandetta, nós temos muita gente no Congresso Nacional. As pessoas, às vezes, eu reconheço, não estou entrando no mérito político aqui, mas eu tenho certeza que não tem um brasileiro que não tem visto uma entrevista do Mandetta, e o Mandetta é um parlamentar do Mato Grosso do Sul, né, um aluno dos Salesianos, um bom médico, um cooperativista, né, e tem muito brasileiro. Eu vou usar na figura do Mandetta, né? Dentro do parlamento eu tenho encontrado muita gente realmente que tem esse espírito de trabalhar para o país, à luz da ciência, da tecnologia,
sem ficar com achismo, não tem solução fácil, e quem tiver solução fácil estaria rico e protegido. Você vê que não tem solução fácil, e eu tenho certeza que vamos dar o nosso melhor para poder fazer esse país decente. Eu quero alimento para todos, como eu sempre digo, eu quero alimentos para todos na mesa dos brasileiros, mas nunca às custas de quem produz. Nunca se esqueça que se você tiver na manhã, no seu café da manhã, se você tiver pão, se você tiver frutas, se você tiver leite, se você tiver café, né, você tiver, seja lá o que tem no seu café da manhã, não se esqueça que tem um produtor rural, que não tem contra-cheque, que não tem feriado, que não tem sábado, que não tem domingo, também precisa dar dignidade para ele e para a sua família. Precisa de uma remuneração digna, de um ambiente de economia, de estrada, de segurança, de dinheiro barato, de infraestrutura, de bom senso de distribuição. Então, eu sempre digo, não se esqueça que se você já se alimentou hoje, né, muito antes, tem um homem e uma mulher que está no campo trabalhando. A agricultura tem que ter um pouco de aptidão, de gosto, carinho, dedicação e paixão, mas, sobretudo, de muito conhecimento. Então, ou seja, é preciso respeitar a agricultura, respeitar isso mais e dar dignidade a todos. Nós queremos um Brasil digno, né, de saúde. Eu trabalho muito com saneamento básico. É um tema que eu trabalhei na Câmara, até saindo um pouco da minha agenda do dia a dia, porque eu acho que, você imagina, ô Sérgio, no Brasil continua morrendo, olha só, o Covid está matando, né? O coronavírus está matando. Mas no Brasil ainda 15 crianças morrem por dia por falta de saneamento básico. 15 crianças morrem no Brasil por dia por causa da falta de saneamento básico. Então, em 30 dias de coronavírus, nós perdemos 450 crianças no Brasil. Isso não é pouca coisa. Então, fora outro dengue e outras coisas a mais. Então, o inimigo da hora é o coronavírus, porque é um inimigo invisível, mas nós temos outros inimigos visíveis que têm que ser combatidos no nosso dia a dia. Vamos lá. E na dúvida, toma café, que diz que café é bom, que esquenta, abre o pulmão, e o coronavírus tem certa dificuldade. Então, cafeína também é recomendado. Vamos tomar café. Agradecer a participação do nosso amigo Colombo, que nos deu saludos aí. Está acompanhando também a transmissão. Quem está querendo a cartilha, eu coloquei na bio ali, no Instagram ali, onde que está ali o link, tem um link lá para a cartilha direto para o site do Evair. Eu tenho ela no meu site, tenho ela disponível para o WhatsApp, né? Não tem dificuldade, está no Facebook. No meu site. Como eu disse, se você tiver alguma contribuição, inclusive a mais, é um material que pode ir atualizando, que nós estamos aprendendo, né? Pode ser que tenhamos alguma orientação técnica diferente nos próximos dias. O primeiro material, esse material é nosso. Esse material é fruto do que eu construí com muita gente no nosso dia a dia, de uma cultura que a gente gosta, se dedica, né, e de parceria realmente. E agradecer muito aqui, né, aos exportadores de café, aos torradores, à indústria, aos trabalhadores, aos agrônomos, aos sindicatos rurais, dos trabalhadores, às cooperativas. Ou seja, o agro brasileiro, nesse momento, tem que dar as mãos e estar unido. Temos, muitas vezes, algumas divergências, posições ao contrário, mas contra o inimigo invisível, a gente vai junto ou vai todo mundo ficar em fila das nossas funerárias ou vamos aumentar o nosso caos. E como eu disse, eu espero amanhã, né, se você me der a oportunidade, acho que amanhã, até terça-feira, vai estar pronto um texto nosso muito atualizado, de uma demanda assim. A gente sabe do endividamento da agricultura, que é uma outra praga, né? Tão quanto letal quanto o coronavírus. E nós estamos aprendendo muito na Câmara, desafiador, e eu juntei uma força-tarefa de muita gente, e eu vou apresentar uma proposta entre amanhã e terça-feira, podemos até fazer por aqui, para que possamos ter um documento compartilhado, unificado, para tentar achar, como no coronavírus, um oxigênio. Nós precisamos de achar o nosso respirador. A agricultura também tem na renegociação das suas dívidas um respirador que precisa. Nós precisamos de um respirador para tratar quem é cometido o coronavírus, mas precisamos de ter um respirador para poder continuar de pé no nosso negócio produzindo alimento no Brasil. Então, eu espero que esse texto é um texto que vamos trabalhar ele com todo o setor, a contribuição de todo mundo. Não tem Alice no País das Maravilhas, não é nada assim, é algo razoável, algo plausível, algo inteligente
que a gente espera poder dar uma contribuição importante desse debate nosso, que é o endividamento. Esse outro vírus que está sufocando a agricultura brasileira é o endividamento. Eu espero apresentar aí, nesse novo texto, o oxigênio também necessário para que possamos superar esse grande mal. Vamos lá. Um dos nossos comentários da transmissão, alguém sugeriu o seguinte, que possa-se fazer o exame admissional na própria cidade de origem. Que aí pois haveria... essa é uma proposta boa, não está no texto, então, assim, isso você tem que dialogar com a vigilância sanitária do seu município, da prefeitura, é uma contribuição importante que pode ser feita naturalmente. Esse é o nosso diálogo. Acho que se nós tivermos um roteirinho para poder mexer as peças, né, como fosse um jogo de xadrez, você vai mexer nas peças e vão surgindo ideias como essa. Acho que é fantástico. Você quer aprender, né?